E então aí eram duas frentes aí. Primeiro da realização, que a gente conseguiu superar essa dificuldade usando a câmera Super 8, subvertendo o uso original das câmeras Super 8, e depois a guerrilha da exibição. Então a gente não tinha, por exemplo, um cineclube que tivesse uma base física, né, um local onde todo mundo fosse frequentar para ver a produção do cinema Super 8. Eu diria que era um cineclube meio guerrilheiro, assim, de a gente, em vez de as pessoas irem para um lugar ver os filmes, a gente aqui tentava ir até onde as pessoas pudessem estar. Então, eu me lembro assim que houve exibições, por exemplo, na calçada da Secretaria de Educação, lá no centro do Recife, durante uma greve de professores. Então um grupo de realizadores Super 8 fez essa exibição para se solidarizar com os professores. Houve uma exibição em Olinda, na calçada de uma igreja também. E esse movimento teve um nome. Não chegou a se caracterizar exatamente como um movimento assim, de uma coisa de grupo, mas chegou a ser batizado de Movimento de Cinema Anarquista de Pernambuco, né? Eu era mais identificado com esse grupo, que havia, por exemplo, o Jomar Muniz de Brito, era um de crítica mais cultural até do que política. A Min Stepo, que era o super teórico assim desse movimento anarquista, né? Eu fiz alguns filmes com esse, especialmente sobre futebol, com Paulo Cunha. A coisa que mais se aproximou do Cineclube talvez tenha sido exatamente a Sala Sérgio Porto, que era na casa de um dos realizadores do Super 8, o Hugo Caldas, lá em Boa Viagem. E eu cheguei, eu me lembro da cena assim, o Hugo Caldas comprou umas cadeiras que tinham os nomes de uns diretores assim detrás, né? E a gente fazia as exibições lá no sábado à noite, reunia o grupo lá e fazia. Mas isso era uma coisa mais interna do movimento, vamos dizer assim, né? As exibições públicas, onde havia os debates mais acalorados, assim, eram nas exibições públicas. Essa experiência que a gente teve de fazer filme Super 8, exibir onde fosse possível participar de festivais, terminou criando uma certa um impulso de a gente, quem sabe, fazer cinema. Então eu me lembro que eu fui motivado por isso. Eu cheguei a estudar cinema um tempo lá em Paris, porque eu fui não para estudar cinema, eu fui por minha conta, por aventura, para ver. Estava querendo ver o que existia além da Praia de Boa Viagem. Então fui por minha conta para Paris, e lá eu terminei estudando cinema. Nessa época, essa guerrilha que a gente fez de fazer Super 8, exibir, botar o projetor embaixo do braço, exibir, isso foi fundamental para mim, eu acho, para que eu fizesse essa tentativa de opção, pelo menos, de cinema como atividade profissional, né? Que eu terminei caindo no bom e no mau sentido em televisão. Mas hoje, assim, eu faço às vezes eu penso assim, hoje quando eu faço um programa de 20 e poucos minutos, eu fiquei imaginando, às vezes, assim, olha, se eu estivesse fazendo cinema, seria basicamente isso que eu tento, coisas que eu trouxe dessa época aí, né? Desde o início, que é tentar fazer você ver o mundo com o olho da câmera. Tudo isso, essa vontade de ver o mundo através do olho da câmera, vem exatamente dessa experiência que eu tive aí em Pernambuco, porque no meu caso pessoal, durou em 7 anos, mais ou menos, 73 a 80, que é engraçado, que é no auge do regime militar. Então a gente terminou pagando o pato por algumas coisas, né? De fazer filme, de se submeter a essa coisa de censura e tal. Mas era a única maneira, em alguns casos, de a gente dizer alguma coisa, né? Eu achava bom quando você voltava de uma exibição dessa, de um grupo de estudantes ali, você provocava esse debate, você era parte, você, aliás, era um dos estudantes, né? Eu era um dos. Então você participar desse debate, levantar essa reflexão sobre como é que deve ser o cinema engajado, entre aspas, né? Fazer um cinema careta, tentando salvar o mundo e acabar com... Ou você fazer uma coisa que seja tentar dizer criativamente isso. Isso aí tudo vem dessa época aí, e das reações que a gente encontrava nessas exibições.